Eu observo mercados há 3 décadas. Vi ciclos de alta, crashes, manias e colapsos. Mas o que estou vendo agora é diferente. E o que mais me incomoda, quase ninguém está falando sobre isso. As manchetes dizem que a inflação está controlada. O Fed diz que está gerenciando. A bolsa subiu. O mercado imobiliário está estável. Tudo parece normal, mas não está normal. Isso não é uma previsão. É uma consequência lógica. E a maioria das pessoas só vai entender depois que o estrago já estiver feito. Enquanto todo mundo celebrava o retorno à normalidade em 2025, enquanto o Federal Reserve declarava vitória sobre a inflação, enquanto seu vizinho refinanciava a casa e seu colega comprava um carro novo, as taxas de juros reais voltaram a ser negativas. Deixa eu dizer isso de outro jeito. O governo está te pagando menos juros do que a inflação está roubando de você. Você está sendo taxado, silenciosamente, todos os dias. E as pessoas que estão celebrando, elas estão olhando para o gráfico errado. Estão olhando para o IPCA, o número oficial. Aquele que diz que a inflação está em 4%, talvez 3,8% se você forçar a vista. Mas não estão olhando para o que está acontecendo com a conta poupança delas, com a aposentadoria, com o poder de compra de cada real que levaram 30 anos acumulando. Todo mundo está olhando para o gráfico errado. Isso já aconteceu antes, 3 vezes no último século. E toda vez, as mesmas pessoas se machucaram. Alemanha, anos 1920. Eles não imprimiram dinheiro porque queriam, imprimiram porque precisavam. Dívidas de guerra, reparações, pressão política. No começo ninguém percebeu. Os preços subiram um pouco, os salários subiram um pouco. A vida seguiu. Então começou a espiral. Pessoas que tinham poupado a vida inteira, que fizeram tudo certo, viram suas economias evaporarem. Não num crash, numa sangria lenta e silenciosa. A moeda não colapsou em um dia. Sangrou durante meses. E quando as pessoas entenderam o que estava acontecendo, já era tarde demais. 1971. Nixon fecha a janela do ouro. Uma decisão. Num domingo à noite. Todo o sistema monetário global mudou. Durante 2 anos, nada pareceu diferente. Depois vieram os choques do petróleo, depois a inflação, depois a estagnação. Quem mais sofreu? Aposentados, poupadores, pessoas com renda fixa. Quem se beneficiou? Quem tinha ativos? Quem entendeu as novas regras antes de todo mundo? Não foi um crash, foi uma transferência. 2008, a crise financeira. Os bancos quase quebraram. O Fed respondeu com algo sem precedentes. Imprimiram trilhões. Chamaram de flexibilização quantitativa. Uma frase bonita. Soa técnico, responsável. Mas na prática, o que isso significou? Diluíram a moeda, inflaram o preço dos ativos, puniram poupadores e recompensaram devedores. E 14 anos depois, nunca voltamos atrás. Continuamos imprimindo, continuamos gastando. Continuamos fingindo que a conta nunca ia chegar. A história não se repete, mas rima. E agora? Estamos no mesmo verso. Deixa eu explicar como isso funciona. Não com jargão de economista, com algo que qualquer pessoa entende. Pensa numa jarra de leite. Você trabalhou a semana inteira. Comprou 1 litro de leite puro, guardou na geladeira. Enquanto você dormia, alguém entrou na sua cozinha. Tirou meio litro do seu leite, colocou meio litro de água no lugar. De manhã, você acorda. A jarra continua cheia, parece a mesma coisa, mas não é. Quando você vai tomar, percebe, está aguado, sem gosto, sem substância. Esse é o sistema monetário agora. Sua poupança é o leite, e todo mês enquanto você trabalha, alguém está adicionando água. Seu saldo bancário não muda. Mas o que ele compra? Menos. Sempre menos. Agora pensa num canário numa mina de carvão. Antigamente, mineiros levavam canários para as minas, não por companhia, por segurança. Se o canário parasse de cantar, significava que havia gás venenoso no ar.
invisível, inodoro, mas mortal. Os mineiros tinham segundos para sair. As taxas de juros reais negativas? Esse é o canário. Ele parou de cantar. A maioria das pessoas não percebe porque o ar ainda parece normal. O mercado está funcionando. A economia está crescendo. Mas o canário sabe. E quem presta atenção no canário? Sai da mina enquanto ainda dá tempo. Inflação não é só número subindo. É um gangorra silenciosa. De um lado, seu trabalho, sua poupança, seu tempo. Do outro, o governo, os bancos, quem recebe o dinheiro novo primeiro. E toda vez que eles imprimem mais dinheiro, eles empurram a gangorra para o lado deles. Você não sente na hora, mas com o tempo, você está sempre subindo, sempre se esforçando mais e mesmo assim, nunca chegando no mesmo lugar. Isso é engenharia financeira e qualquer pessoa consegue entender quando explicado assim. Agora vamos falar da parte que ninguém quer admitir. Isso não é acidente. Isso é design. Pessoas que trabalham a vida inteira estão sendo punidas. Você fez o certo. Guardou o dinheiro. Não se endividou. Viveu dentro das suas possibilidades. E o sistema? Recompensou quem se endividou, quem comprou ativos, quem especulou. Porque quando você imprime dinheiro, ele não chega na sua conta primeiro. Ele chega nos bancos, nas grandes corporações, nos investidores institucionais. Eles compram ações, compram imóveis, compram commodities. E quando esse dinheiro finalmente chega até você, na forma de salário, de benefícios, de pensão, os preços já subiram. Tem um nome para isso. Chama-se efeito Cantillon. Richard Cantillon explicou isso no século XVIII. E funciona assim. Dinheiro novo não se espalha uniformemente. Ele entra no sistema num ponto específico. E quem está mais perto desse ponto? Compra antes que os preços subam. Quem está longe, paga mais caro. Então você, que trabalhou 30 anos, que poupou, que foi prudente, você está longe. Você é o último a receber o dinheiro novo. E quando ele chega, ele já não vale nada. Enquanto isso, quem tem acesso a crédito barato, a empréstimos subsidiados, a programas de estímulo, eles compraram sua casa, seu bairro, seus ativos. Isso não é capitalismo. Isso é um sistema que pune poupadores e recompensa especuladores. E o pior, eles te dizem que é para sua proteção. Estamos combatendo a recessão. Estamos salvando empregos. Estamos estabilizando a economia. Mas o que eles realmente estão fazendo? Transferindo riqueza de você para quem já tem. Eu não estou atacando indivíduos, não estou culpando pessoas, estou atacando o mecanismo. E o mecanismo, ele foi feito para funcionar exatamente assim. Deixa eu te contar sobre duas famílias. Família A, os Silva. O Sr. Silva trabalhou 35 anos como bancário. Aposentou em 2020. Tinha 500 mil reais guardados. Pensou, isso vai me sustentar tranquilo até os 80. Ele colocou o dinheiro numa aplicação conservadora. Tesouro Direto. CDB, renda fixa, rendimento de 5% ao ano. Parecia seguro. Em 2020 ele gastava 4 mil reais por mês. Confortável, sem luxo, mas com dignidade. Em 2026, 6 anos depois, ele ainda tem os 500 mil. Na verdade, com os juros ele tem 670 mil. Mas aqui está o problema, aqueles 4 mil reais de 2020. Agora, em 2026, precisam de 6.200 reais para comprar a mesma coisa. Inflação acumulada, 55%. Rendimento da aplicação dele, 34%. Ele está perdendo. Todo mês, todo ano. Ele fez tudo certo e mesmo assim está sendo punido. Família B, os Santos. A senhora Santos também aposentou em 2020. Também tinha 500 mil, mas ela fez diferente. Ela pegou metade e comprou um imóvel pequeno para alugar. Pegou 30% e colocou em ações de empresas sólidas. Pegou 10% e comprou ouro. Os últimos 10% deixou em dinheiro para emergências. 6 anos depois, o imóvel valorizou 40%.
O aluguel acompanhou a inflação. As ações subiram 60%. O ouro subiu 80%. Ela não ficou rica, mas ela preservou o poder de compra. Ela se adaptou. Mesma quantia, mesmo ponto de partida. Resultados completamente diferentes. O Sr. Silva achava que estava sendo prudente. A Sra. Santos entendeu que o jogo tinha mudado. E aqui está a parte triste. O Sr. Silva não foi burro. Ele não foi imprudente. Ele simplesmente confiou no sistema. E o sistema mudou as regras enquanto ele não estava olhando. Agora multiplica isso por milhões de pessoas. Aposentados, pensionistas, trabalhadores que guardaram, todos perdendo, silenciosamente. E quando eles percebem, o patrimônio já evaporou. Não num crash dramático, numa erosão lenta, constante, invisível. Agora deixa eu te mostrar por que isso não é especulação. Por que isso é inevitável. A dívida pública brasileira ultrapassou 75% do PIB e continua crescendo, enquanto o custo dos juros sobre essa dívida consome mais de 20% do orçamento federal. Dinheiro que poderia ir para saúde, educação, infraestrutura, mas vai para credores. Os déficits fiscais viraram permanentes, não importa quem esteja no governo, porque cortar gastos é politicamente impossível e aumentar impostos tem limite. Então a única saída é continuar refinanciando dívida com dívida nova. O dólar está perdendo força globalmente, enquanto países como China, Rússia e até Brasil começam a negociar em moedas locais, reduzindo a dependência da moeda americana. E quando a demanda pelo dólar cai, sua capacidade de exportar inflação também cai. As tensões geopolíticas estão aumentando, com blocos econômicos se reorganizando e cadeias de suprimentos sendo nacionalizadas, o que significa menos eficiência, mais custos, mais pressão inflacionária estrutural. Os bancos centrais ao redor do mundo estão diversificando reservas, comprando ouro em volumes não vistos desde os anos 70. E quando bancos centrais compram ouro, não é porque estão otimistas com papel moeda. O sistema bancário está sob estresse silencioso, com bilhões em perdas não realizadas em títulos de dívida que perderam valor quando os juros subiram. E bancos com balanços fracos não sustentam economias saudáveis. A demanda por commodities industriais está crescendo estruturalmente enquanto a oferta está estagnada há anos. Cobre, níquel, lítio, todos entrando em déficit. E déficit estrutural significa preços mais altos, sempre. A prata tem um déficit físico de 200 milhões de onças por ano, enquanto a demanda industrial dispara e os estoques visíveis desaparecem. E quando você tem demanda industrial crescente com oferta decrescente, o preço não tem para onde ir a não ser para cima. Os rendimentos reais estão negativos na maior parte das economias desenvolvidas, o que significa que governos estão essencialmente sendo pagos para tomar emprestado. E quando tomar dívida sai de graça, o incentivo é sempre tomar mais. E tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Não é um sinal. São 10, 15, 20, todos apontando na mesma direção. E quando você vê todos esses sinais alinhados, não é questão de se, é questão de quando. Isso não é uma previsão. É uma consequência lógica. Então o que você faz com isso? Primeiro, não entra em pânico. Pânico é emocional. Preparação é racional. E preparação nunca é um erro. Eu não estou te dizendo que você vai ficar rico. Não estou prometendo retornos. Não estou vendendo nada. Estou te dizendo que o mundo mudou. E quem não se adapta, perde. Não porque é ruim, não porque é burro, mas porque as regras mudaram. E tem dois tipos de pessoas nesse mundo: estudantes e vítimas. Estudantes prestam atenção, observam padrões, adaptam-se. Vítimas esperam que alguém os salve, que o governo conserte, que tudo volte ao normal. Mas não vai voltar. O normal que você conheceu acabou em 2008. E o que veio depois foi uma ilusão mantida por impressoras de dinheiro. Agora, a ilusão está terminando. E você tem uma escolha.
Você pode continuar confiando no sistema. Pode continuar acreditando que sua poupança vai te sustentar, que sua aposentadoria vai ser suficiente, que tudo vai ficar bem. Ou você pode aceitar a realidade. A realidade é que dinheiro está sendo diluído. A realidade é que ativos reais estão se tornando escassos. A realidade é que quem se preparar agora vai preservar dignidade. Quem esperar vai perder. Não estou dizendo isso para te assustar. Estou dizendo porque 3 décadas observando ciclos me ensinaram uma coisa. A história sempre avisa, mas nunca espera. Você tem tempo, mas não tem tempo infinito. Você pode diversificar, pode proteger uma parte do seu patrimônio, pode colocar 10%, 20% em ativos que não dependem da boa vontade de governos. Ouro, prata, ativos reais, commodities, não porque você vai ficar rico, mas porque você vai preservar o que construiu. E preservar não é ganância, é responsabilidade. Preparação não é pessimismo, é dignidade. É olhar para o futuro e dizer, eu não vou ser pego desprevenido. É escolher ser estudante, não vítima. Então a pergunta não é se a inflação silenciosa vai continuar. A pergunta é, o que você vai fazer sabendo disso? Você vai ignorar? Vai esperar que melhore? Ou vai se adaptar? Porque no final das contas, ninguém vai cuidar do seu patrimônio melhor do que você. Nenhum governo, nenhum político, nenhum banco. Só você. E você merece dignidade. Você merece respeito pelo seu trabalho, pelo seu tempo, pela sua poupança. Não deixe que te roubem disso. Silenciosamente. Enquanto você não está olhando, presta atenção, adapta, preserva e mantém sua dignidade. Por que isso? Isso não é uma previsão, é uma consequência lógica. E a história sempre rima.